Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minuto de Reflexão. Eu sou César Tavares, hoje é dia 18 de maio de 2020 e eu trazendo para você mais um trechinho para você fazer o Evangelho no lar com a sua família, com as pessoas que você ama. Pessoal, lá no Evangelho de João, capítulo 8, tem uma passagem famosíssima de Jesus, que é a passagem em que as pessoas levam uma mulher que tinha sido pego em adultério. Vocês sabem como que era? Então Jesus estava no meio das pessoas, estava agachado escrevendo no chão alguma coisa na areia, e aí veio os fariseus, trazendo a esposa, uma mulher que tinha acabado de ser pega em adultério. E a lei mosaica diz que as mulheres que são pegas em adultérios devem ser apedrejadas. A mulher que desonra o seu marido deve ser apedrejada. E aí queriam tentar Jesus. E aí, você vai proibir de matar essa mulher? Porque Jesus estava revolucionando. E aí Jesus olha com aquela profundidade, com aquele olhar intenso que ele tem. Aquele dentre vós que nunca tiver cometido o pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus não quis ficar olhando, encarando cada um deles. Voltou a agachar, a escrever na areia, e a mulher lá na frente dele. E aí, um a um, foi saindo. Primeiramente os mais velhos, porque deviam ter mais erros, refletiram mais, e depois os mais novos. E aí ele levantou, olhou para a cara daquela mulher, falou: mulher, cadê aqueles que te acusam? Aí ela falou: não tem nenhum deles aqui. Então tá bom, nem tampouco eu a julgarei. Vá e não peques mais. Pessoal, muito profundo, muito bonita essa história, essa passagem, e vem naquilo que eu sempre digo, Jesus veio revolucionar a lei. A lei de Moisés foi bom para aquele tempo, daquele tempo de Jesus para trás. Por isso que eu não gosto muito do Velho Testamento. Tem muita porcaria lá. Tem coisas que já não servem mais para nós. Até o momento de Jesus tinha relevância. A partir de Jesus ele veio e veio fazer cumprir-se a lei. Tá? Tem muitas coisas boas no Velho Testamento, mas Jesus veio e trouxe as coisas novas. Então tem duas reflexões muito importantes que a gente pode tirar. Nesse momento, é o auto-perdão das pessoas que não se perdoam e o apontar o dedo para os erros dos outros. Vamos primeiramente falar sobre o auto-perdão. Para a gente poder se auto-perdoar de forma verdadeira, a gente tem que admitir que cometeu o erro. Se a gente não admitir que cometeu o erro, reconhecer que cometeu o erro e se arrepender, admitir e depois se arrepender desse erro. Porque se a gente não admitir, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Se a gente admitir, mas não se arrepender, a gente volta a cometer o mesmo erro. Então a gente precisa se arrepender, reconhecer o erro e depois se arrepender. E depois, o Jesus disse, vá e não peques mais. Então não cometa o erro novamente. É muito fácil você ir cometer um erro com alguém, roubar alguém ou maltratar alguém, vamos assim, mais próximo, a gente maltrata alguém. Eu cometi um erro, eu maltratei fulano. Se arrepende, vai lá, até pede desculpa para a pessoa, mas depois a gente volta e comete o mesmo erro, agredindo verbalmente. Então, a gente não tem que ficar reincidindo os nossos erros. Então, nesse caso, gente, é muito importante a gente ter o auto-perdão. Para muitas pessoas, elas têm essa dificuldade em ter o auto-perdão. É natural as pessoas falarem isso, que não perdoa os outros, mas não consegue se perdoar. Tá? E é o segundo ponto que eu queria entrar agora, o julgamento. Por que você que tem dificuldade de se auto-perdoar não consegue se perdoar? Porque com a mesma força que você julga os outros, você será julgado. E quem é capaz de te julgar? Você mesmo. Somente você é quem se julga. E aí você não se perdoa. E aí você fica com aquela sensação de se autoflagelar. Então,
para que a gente consiga se auto-perdoar novamente, a gente precisa ser mais brando no julgamento com as pessoas. Nós somos capazes de julgar as pessoas? Olha só, Jesus. Uma pergunta interessante. Quem é você? Qual é a sua evolução moral para poder julgar as pessoas? Nem Jesus teve a capacidade de julgar aquela mulher que adulterou. Ele simplesmente falou: cadê aqueles acusadores? Nem tampouco eu acusarei. Vá e não peques mais. Nem tampouco eu acusarei. Então, essas duas frases, ele não vai acusar ninguém e vai e não peques mais, é o contexto dessa passagem maravilhosa. Então, pessoal, qual é a ascendência moral que você tem para julgar o outro? Que ele está falando alto, que ele está gritando, que ele é inconveniente, qualquer que seja a característica dele. Quem é você? Qual é a sua ascendência moral? Tá? Vamos deixar o julgamento dos outros para aquele que julga a todos nós em última instância, somente Deus. Nem Jesus se sente confortável em nos julgar. Deixe que Deus, o nosso Pai, nos julgue a cada um dos outros. Tá? Às vezes a gente tem hábito de dizer: mas o erro que ele cometeu eu não cometeria. Muito bem, parabéns. Ensine-o, auxílio através do como? Pelo exemplo. Tá? O importante, gente, é que tem uma frase muito bacana que Chico fez para o seu guia, para o seu mentor espiritual, Emmanuel. Perguntou: Emmanuel, o que é um criminoso? Chico fez essa pergunta para Emmanuel. E a resposta de Emmanuel é profunda e cabe muitas reflexões para mais de mês, para cada um de nós. Emmanuel responde assim: todos nós que somos descobertos. Olha só, gente, a profundidade disso. Todos nós que cometemos erros. Quando somos descobertos, somos criminosos. Então, quem não é criminoso? Praticamente ninguém, nessa colocação de Emmanuel. Pessoal, então, não fique apontando o dedo para os outros. Aponte o dedo para si próprio, tá? E mude você. Você só tem a capacidade de fazer com que a evolução seja em você. Tá joia? Você conseguindo mudar a si próprio, você está fazendo um grande favor para toda a humanidade. Por quê? Você, além de estar se evoluindo, você está sendo de exemplo para aqueles que próximo de você cometem os erros. Então, pessoal, seja exemplo para os outros. Mas não se esqueça que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não vai querer mostrar para todo mundo que você é perfeito, porque você não é. Tá joia, pessoal? É essa reflexão dessa passagem maravilhosa que eu particularmente adoro por conta dessas duas frases de Jesus. Nem tampouco eu a julgarei, vá e não peques mais. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.